Bem-vindos ao podcast Páginas do Céu, a sua dose de reflexão cristã. Hoje a nossa conversa vai ser sobre a primeira carta de Pedro. Um texto, assim, muito rico, né? Escrito pelo próprio apóstolo. E ele escreveu para cristãos que estavam passando por um momento bem complicado, se sentindo meios estrangeiros. Qual era a grande mensagem ali? Exatamente. Olha, essa carta foi escrita provavelmente ali entre 60 e 64 depois de Cristo, antes daquela perseguição zona do Nero, sabe? Mas a hostilidade local já existia, sim. Pedro escreve de Babilônia, que a gente entende que era um código para Roma, né? O centro do poder. E o objetivo era fortalecer a fé dessa galera, desses cristãos espalhados pela Ásia Menor, basicamente lembrar quem eles eram em Cristo e chamar para uma vida santa, cheia de esperança, mesmo no meio do sofrimento. Entendi. E essa tensão, né? Sofrimento de um lado, esperança do outro. Parece que é o ponto central mesmo. Ele fala muito de uma esperança viva. O que é isso exatamente? Isso, esperança viva, é a âncora de tudo, sabe? Uma esperança que ele descreve como indestrutível, incorruptível, guardada lá nos céus, tudo por causa da ressurreição de Jesus. E veja bem, Pedro não passa pano para o sofrimento, não minimiza a dor, mas ele dá um novo significado. Ele até encoraja os leitores a se alegrarem nas provações. Se alegrar? Nossa! Porque, segundo ele, isso purifica a fé, tipo ouro no fogo, sabe? E conecta a gente com o próprio sofrimento de Cristo. É uma visão bem radical, né? Muito. E como essa esperança se liga com a identidade deles? Porque ele usa uns termos assim muito fortes. Geração eleita, sacerdócio real. Como isso funcionava para quem se sentia, sei lá, à margem? Isso é fascinante. É justamente essa redefinição de identidade. Pedro está dizendo, olha, vocês não são só uns coitados dispersos sem lugar. Vocês são pedras vivas. Ele usa essa imagem. Estão sendo usados para construir uma casa espiritual. Vocês são o povo escolhido de Deus. Pedras vivas. Gostei disso. Pois é. E essa identidade nova não era só para consolar, não. Dava um propósito muito claro. Anunciar as grandezas de Deus, aquele que tirou vocês das trevas para a luz. Isso muda totalmente o jeito de olhar para a hostilidade, né? Deixa de ser só vítima e passa a ser portador de uma mensagem poderosa. Entendi. A força da identidade e da esperança. Mas, pro dia a dia, para quem estava ali sofrendo pressão, como é que isso virava prática? Pedro deu umas dicas mais concretas. Deu sim, e é bem prático nisso. Primeiro, um chamado claro para a santidade em tudo. A vida tem que refletir o caráter de Deus. E ele fala sobre submissão, às autoridades, nos lares, no trabalho. Mas olha, não é por medo, não é para ser passivo. Bom explicar isso. Sim, a ideia é que a boa conduta, mesmo quando se sofre injustiça, é um testemunho poderoso da fé. E claro, ele bate muito na tecla do amor fraterno. Intenso, sincero, essa é a marca da comunidade. E aí tem aquela parte que me chama muito a atenção. Sofrer por causa da justiça. Não é evitar o sofrimento, né? É encarar de um jeito bem específico. Exatamente. Se a gente junta tudo, Pedro ensina algo assim, surpreendente. Sofrer por fazer o que é certo não é ruim, é uma bem-aventurança. É um jeito de participar dos sofrimentos de Cristo que leva para a glória. Uma bem-aventurança. Uau! É um chamado para estar sempre pronto para explicar a razão da esperança que existe em nós. Sabe como está lá em 1 Pedro 3,15? Mas fazer isso com mansidão, com respeito. O sofrimento, nessa lógica, ganha um propósito. Vira ferramenta para crescer espiritualmente, dentro do plano de Deus. Mas não tinha o risco de alguém entender errado? Tipo, então tenho que procurar sofrimento. Boa pergunta. Não, Pedro não diz para buscar o sofrimento. A ideia é, não se assuste se ele vier porque você está fazendo certo, sendo fiel a Cristo. O foco é na causa do sofrimento. Se for por causa da justiça, aí sim tem motivo para esperança e até para alegria. O importante é a conduta correta e a resposta piedosa. Não se machucar à toa. Entendido. E para fechar a carta, ele dá mais encorajamento, né? Avisa dos perigos, mas aponta para a força de Deus.
Isso mesmo, tem conselhos para os líderes, os presbíteros, sobre como cuidar do rebanho, para os mais jovens sobre humildade e um alerta importante: fiquem sóbrios, vigilantes, porque o diabo, o adversário, anda por aí procurando quem possa devorar. Um alerta sério. Sim, mas a nota final não é de medo, de jeito nenhum. É de confiança total na graça de Deus. É Deus quem vai aperfeiçoar, confirmar, fortalecer e firmar os crentes depois que eles tiverem sofrido um pouco. Então, assim, amarrando tudo isso, a mensagem de Pedro continua muito, muito relevante hoje, né? No meio das nossas dificuldades, sejam elas quais forem, ter clareza da nossa identidade em Cristo, se firmar nessa esperança viva da ressurreição e buscar viver de forma santa. Parece que esse é o caminho. A carta oferece uma base teológica para o sofrimento muito sólida. Não é algo para fugir a todo custo. Pode ser um meio de purificação, de testemunho, e tudo isso sustentado pela esperança do futuro, da glória e pela graça de Deus que age agora, no presente. Fica aqui, então, uma reflexão para a gente pensar. Se o sofrimento por agir certo pode ser visto não só como negativo, mas como um jeito de se identificar mais com Cristo, de purificar a fé, como será que isso poderia mudar o jeito que a gente encara as dificuldades na nossa caminhada hoje? Fica aí para pensar. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Páginas do Céu. Foi bom ter você aqui. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e até a próxima dose de reflexão cristã.